Oi gente, tudo bem? Hoje eu voltei para contar um pouquinho para vocês o que eu achei sobre Reunião, o livro 3 da série A Mediadora da Maggie Cabot. Eu acho importante contar para vocês que essa é a única série da autora que eu tive curiosidade em ler e por enquanto eu tô gostando bastante. Eu tenho um certo receio de investir em algum outro livro dela e não curtir tanto porque a narrativa da Maggie Cabot é muito gostosa de ler e a personagem principal dessa série, a Susana, é uma das mais legais que eu já encontrei em todos os livros que eu li. Então, por enquanto, vai ser a minha única experiência, minha primeira e única experiência com a Maggie Cabot. O objetivo desse vídeo é focar um pouquinho mais no enredo de Reunião, então se você não conhece nada sobre a série Mediadora, basta pesquisar no Scoob. Se você tiver alguma dúvida ou curiosidade, é só deixar um comentário aqui embaixo no YouTube ou perguntá-la pelo Ask. Todos os links relacionados ao estante da Nini ficam aí embaixo no box de informações, é só clicar em exibir mais. Então vamos para as minhas impressões sobre Reunião. Aqui a Susana ela precisa mediar um caso um pouquinho mais delicado, porque afinal de contas foi um grupo de jovens que sofreu um acidente de carro e acabaram morrendo, e eles estão completamente furiosos. Principalmente porque existe um outro personagem que vai entrar na história e que pode ter sido responsável por causar esse acidente. O grande mistério de Reunião sobre tudo isso é se esse acidente foi proposital ou não. O que eu mais gostei em relação ao mistério é que a Maggie Cabot ela criou nesse personagem chave para desvendar tudo isso uma personalidade dúbia. Então, no começo da leitura, a minha impressão em relação a ele foi de que ele não seria capaz de estar envolvido em algo tão grave assim, porque é inocente, bobinho e muito afastado dos outros, não socializa muito, mas com o passar dos capítulos ela vai introduzindo certos traços na personalidade dele que começaram a me fazer enxergar esse personagem de uma forma um pouco diferente. Outro tema central dos livros dessa série é que lá no primeiro volume a Susana se muda de Nova York para Califórnia porque a mãe dela se casa de novo. O pai já faleceu há algum tempo, então ela precisa aprender a conviver de novo em família, com o padrasto e os 3 filhos dele que acabam se tornando, diríamos assim, os irmãos emprestados da Susana. A linha temporal dos livros não é tão extensa assim, mas já é possível observar um certo amadurecimento da Susana em relação a essa situação, que também é tema do livro. Então, basicamente, o enredo segue pelo caminho do mistério das mortes, no caso desse, que é mais de uma, e sobre o desenvolvimento pessoal da Susana em relação a onde ela está morando, as pessoas com que ela está convivendo. Nesse livro também a melhor amiga dela de Nova York está na Califórnia passando férias e acontecem algumas cenas bem tensas entre elas porque os irmãos emprestados da Susana começam a cercar aí essa amiga dela. E ela fica um pouco assustada porque como eles têm uma certa rixa, ela não entende como a amiga pode estar de repente atraída por um dos irmãos emprestados dela. Outro ponto que eu gosto muito nessa série é que tem um fantasma, o Jesse, morando na casa da Susana. E fica bem claro desde o primeiro livro que existe uma tensão entre eles, até porque a Susana é uma garota especial, afinal de contas ela pode ver fantasmas, falar com fantasmas e brigar com fantasmas. Mas todo o objetivo final dela é ajudar esses fantasmas a resolverem os problemas inacabados na Terra para seguir em frente. Eu senti um pouco de falta do Jesse nesse livro, ele aparece só em alguns momentos bem importantes da história para ajudar a Susana a resolver esse caso da mediação, mas se você tem alguma dúvida, se você ainda não leu essa série ou começou a ler e não chegou no 3, que é a Reunião, aqui a Maggie Cabot vai contar para o leitor, através dos pensamentos da Susana e das reflexões dela, os sentimentos que ela tem pelo Jesse. Então, eu achei isso muito legal porque eu tenho um pouco de birra com o autor que segura um pouco algo que está óbvio para o leitor. Então, é óbvio uma situação em relação a Susana e o Jesse desde o começo da série, e aqui ela conta um pouco sobre o que a Susana está sentindo em relação a ele. Eu gostei porque esse é o terceiro livro da série que tem 6. Eu até li uma notícia de que a Maggie Cabot teria anunciado um 7º livro para lançar entre esse ano e o próximo. Eu não sei se isso é um boato ou se é verdadeiro mesmo. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Mas levando em conta o tamanho da série, eu achei que essa sensação da Susana surgiu no momento certo para o leitor e para ela como personagem.
Além disso, a nova família da Susana e os novos amigos que ela faz na Califórnia também tem momentos importantes na história, porque a Susana está aprendendo a socializar um pouco mais, já que em Nova York ela era um pouco mais reservada, ela não tinha muita abertura com as pessoas, só com essa melhor amiga. Então isso também está ligado à evolução pessoal da personagem, que não é tão drástica assim, porque afinal de contas o tempo entre o primeiro e o terceiro livro não é tão extenso e ficaria um pouco artificial a Susana ter um super amadurecimento, mas que ficou bem de acordo e ela tá aprendendo a encarar essas novas situações porque ela nunca teve um grupo de amigos, ela nunca conviveu em uma família grande, dividindo a casa com muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo que isso gera algumas cenas tensas, gera outras totalmente engraçadas. A Susana é uma das minhas personagens preferidas porque ela é uma personagem muito forte, sarcástica. Ela comete sim algumas bobagens, mas a tendência dela é aprender com isso. Então, quando ela precisa tomar uma decisão seguinte muito importante para o desenrolar da história, ela pondera o que já aconteceu. Ela não vai assim totalmente no impulso. Em alguns momentos da história sim, mas com o passar do livro, dos outros livros anteriores também, ela vai aprendendo com os erros que ela cometeu, e isso é muito importante mesmo para uma série de livros jovens, mostrar que a personagem aprende com os erros dela. Além disso, o texto da Maggie Cabot é muito fluido. Esse é um livro curto, nessas edições de bolso eles têm aproximadamente 200 páginas, então se você tiver uma tarde livre você tranquilamente consegue finalizar essa leitura, quem sabe ler até o livro 4, que na minha edição tá aqui junto com o 3. Mas eu super indico, se você está começando a ler agora e tem um pouco de receio de começar uma série que é muito grande, de repente não conseguir acompanhar até o final. Eu que fui relutante com a Maggie Cabot por muito tempo, porque ela lança muitos livros, tô gostando bastante de A Mediadora, então eu indico para você sim. Eu vou terminar esse vídeo falando um pouquinho sobre a edição. Eu sei que em algumas vídeo-resenhas que eu faço em vídeo eu acabo não comentando sobre isso, então me corrijam nos comentários e me lembrem sempre. Na época que eu comprei a Mediadora, que eu decidi comprar a Mediadora, a coleção na edição normal ela era bem cara, se não me engano era R$249. Como eu tinha esse receio com a Maggie Cabot, eu tinha medo de investir um dinheiro tão alto numa série de livros e não gostar. Então eu optei, foi bem na época, eu acho que a Saraiva começou a lançar os vira-viras, eu optei por essa edição de bolso. É bem tranquilo de ler, eu vou mostrar pra vocês aqui. A fonte não é tão pequenininha e as margens e o entrelinha até são aceitáveis. O meu problema com essa edição da Best Bolso, primeiro é a capa, que é muito frágil. Então, se você, como eu, tem o hábito de sair com um livro na bolsa para ler no ônibus, no metrô, enfim, no transporte que você usa na sua cidade, provavelmente se você não usar nenhuma proteção, o livro vai acabar em 2 dias dentro da bolsa. E a folha também. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, mas a folha dessa edição é bem fininha. Então, você consegue ver a impressão pro lado de trás e a página seguinte ou anterior. Então, se você está num lugar onde a claridade é muito intensa, isso vai atrapalhar um pouco a leitura, porque você vai ler uma linha e vai estar enxergando ou a impressão ou a sombra da outra atrás. Mas, para mim, foi uma solução bem prática, já que eu não queria investir tanto dinheiro. Agora, essa coleção no Submarino, eu acho que eu já vi ela até por R$ 59,90 em promoções, e o preço dela já baixou bastante, então... Quando eu terminar de ler a série, provavelmente não, certamente eu vou comprar as edições normais, né, em tamanho normal, e vou doar essas edições de bolso, enfim, vender no sebo, não sei ainda. Eu tinha aquele certo receio com a Maggie Cabot, mas gostei muito da série Mediadora e indico para todo mundo que ainda está em dúvida, se não quer investir tanto na edição normal, compra Vira-Vira Saraiva, que vale super a pena. Então é isso que eu tinha para falar sobre Reunião. Como eu já falei antes, comentei antes, se você tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade é só deixar nos comentários. E se você já leu, me conta o que você achou desse livro e também da série toda. Mas não me conta spoiler, porque naturalmente eu tenho o hábito de procurar spoiler e tô tentando mudar isso. Então tá, se você gostou, não esqueça de avaliar o vídeo aí embaixo, inscrever-se no canal e curta a página do Estante da Nini no Facebook e siga lá no Twitter. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos, até lá!